Olá, eu sou Jéssica Nascimento, estamos começando o programa O Assunto é Gestão, ao vivo na Rádio Universitária 95,9 FM, sempre às quintas-feiras às 10 horas da manhã e também com transmissão às sextas e de segunda a quinta da semana seguinte na TV Universitária, canal 2.1, às 11 horas da manhã. Esse que é um programa que apresenta as ações das pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima. Hoje a nossa conversa vai ser com a Adriana Santos, que é a diretora do Colégio de Aplicação da UFRR e coordena os processos educacionais dos projetos que estão sendo desenvolvidos na Terra Yanomami. Professora, a gente vai falar então sobre educação escolar indígena e gestão do território, esse trabalho que vem sendo desenvolvido na terra indígena Yanomami junto aos povos Sanomá e Iekuana. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar aqui do Assunto à Gestão. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma alegria estar novamente aqui no programa e falando de um projeto que tem nos trazido bastante conhecimento mesmo, mais do que tudo, e muitos aprendizados e muita alegria mesmo de estar trabalhando com os povos indígenas. Professora, para começar, fala para a gente, explica, né, quais são esses projetos educacionais que estão sendo desenvolvidos lá na terra Yanomami junto aos povos Sanomá e Iekuana. Sim, eu acho que é importante a gente estabelecer um marco inicial desses processos, né? Quando foi decretada a emergência Yanomami, né, por conta da crise alimentar e sanitária no território indígena, foi pensado na questão de se trabalhar na questão da saúde e na soberania alimentar, e os processos educacionais, os projetos educacionais, eles surgem no bojo desse processo, porque a educação sempre traz uma autonomia e um trabalho prolongado dentro do território. Então, os projetos eles são pensados associados sempre à soberania alimentar, à saúde coletiva e à proteção territorial. E como surgiram, quais são os principais desafios, né, que vocês têm enfrentado? Você falou que surgiu a partir da emergência sanitária, que foi declarada em 2023, em janeiro, depois que o presidente Lula veio, visitou, conheceu a situação na terra Yanomami. E aí, depois foi desenvolvido esse projeto, aprovado, tem parcerias com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Família e outros ministérios, Ministério da Educação, outras instituições vinculadas ao governo federal. Quais são os principais desafios que vocês têm encontrado em relação à educação escolar lá nas comunidades? A Universidade Federal já estava no território indígena, por isso que foi também importante que nós continuássemos nesse momento com projetos articulados com a FUNAI, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, e com o próprio MEC agora. Então, a gente tem essa articulação, foi possível garantir a entrada e o desenvolvimento dessas ações. Nós temos muitos desafios, porque o povo Yanomami ainda enfrenta muitos desafios na questão da sua própria saúde, a questão do seu próprio território, a escassez alimentar produtiva ainda é bastante evidente dentro do território. Eu acho que esse é o principal desafio nosso, porque nós trabalhamos o processo educacional com o incentivo e o estímulo aos vínculos comunitários e às atividades produtivas, fortalecendo a questão da autonomia alimentar desses povos. Então, esse é o nosso principal desafio. Eu acho que tem outros também, o próprio deslocamento, a ida para o território, ela é feita via aérea. Nós temos uma equipe que permanece, por exemplo, no projeto da EJA Yanomami, né, Sanomá, que nós permanecemos 15 dias em território. Isso tem todo um trabalho logístico para ser realizado, desde o transporte da alimentação para os indígenas que permanecem nesse local durante esses 15 dias de aulas, né, e de atividades produtivas. E também o próprio deslocamento deles, porque nós atendemos 37 comunidades Sanomá que estão espalhadas dentro da região de Auaris e até para além da região de Auaris. Então, essas 37 comunidades, esses estudantes eles se deslocam de áreas
longínquas, algumas delas necessitam do apoio de transporte aéreo, inclusive para deslocar de uma área mais longínqua até a área de Auaris, na pista, onde nós ministramos as aulas. Ou seja, uma logística bem ampla e realmente importante essas parcerias institucionais, principalmente para ter os recursos para poder custear toda essa logística, né, professora? Esses projetos, eles falam em escolas como espaços de gestão territorial e soberania alimentar. Você citou que essa é uma das principais prerrogativas, né, dos projetos, mas explica para a gente o que é que isso significa. O que isso significa? Que não é uma educação do currículo comum, normal, ela respeita primeiro a interculturalidade, a vivência, a cultura desses povos, a língua, né? As nossas aulas, elas são ministradas em língua portuguesa, com tradução. As atividades, elas articulam sempre o bilinguismo. Os professores que entram no território para ministrar a aula, eles fazem um processo de primeiro aprender como é a percepção desses povos, desde contar, desde concepção da língua, para depois trazer os conhecimentos que eles precisam de português e matemática. As aulas, elas são ministradas com um vocabulário voltado para as necessidades produtivas, isso quer dizer que é um aprendizado de língua portuguesa que contém a questão da necessidade alimentar deles. Então, é um vocabulário muito articulado a isso. Coisas que fazem parte do dia a dia deles. Do dia a dia, do cotidiano. E também, por exemplo, nós realizamos juntamente com eles a construção do viveiro. Para construir o viveiro, desde a parte matemática, ela é trabalhada com eles, a questão do vocabulário, né, utilizado para a construção do viveiro, as plantas que são trazidas de lá são plantas que são trazidas das comunidades, é algo que eles indicam, elencam. Todas as sementes trazidas, elas são escritas em língua portuguesa e em Sanomá. Então, na minúcia, né, no cotidiano da relação da sala de aula, é sempre uma relação respeitosa à cultura e à cosmologia do povo, entendendo as necessidades alimentares que eles têm. E o Colégio de Aplicação do UFRR tem colaborado, por exemplo, com a ação dos estudantes Sanomá para certificações no ensino fundamental, né? Porque é importante ressaltar que existe uma diferença. São dois povos atendidos. O povo Sanomá ainda não tinha muito acesso a essa educação que a gente conhece da língua portuguesa. O povo Iekuana, que também é atendido, já havia esse contato, já tem, inclusive, indígenas Yanomami com formação superior, mestrado, enfim. E aí, como tem sido essa experiência com o povo Sanomá para a certificação no ensino fundamental? Tem sido uma experiência riquíssima de aprendizado nosso, primeiro, né? Porque, apesar, por exemplo, de eu já conhecer os Yanomami, já ter lido sobre a convivência e o contato é completamente diferente e nos trouxe muitos conhecimentos. Para a certificação, é claro, a gente tem um processo que a gente tem que trabalhar com o letramento dessa população. Isso tem sido feito, nós já conseguimos realizar o ensino fundamental do 1º ao 5º ano, e agora nós vamos iniciar do 6º ao 9º ano, né? Então, a certificação ela vai garantir que, pela primeira vez, o povo Yanomami tem acesso à educação dentro do território indígena, no ensino fundamental. Acho que é importante destacar que a Universidade Federal é pioneira no processo educativo dentro de território indígena, com essas características, com essas especificidades de respeito à cultura e à interculturalidade. Eu acho que isso é fundamental a gente destacar, que não é um trabalho só do Colégio de Aplicação, mas é um trabalho da Universidade Federal, pioneiro nacionalmente e até mesmo internacionalmente. Eu acho que é importante a gente reconhecer esse aspecto. E você falou aí que são as certificações dos anos iniciais já foram, agora vem os anos finais do ensino fundamental. Né? E é importante também destacar que é um público bem diverso, né? Porque, apesar de se tratar do povo Sanomá e Yanomami, mas essas
sérios. Essas turmas são formadas por pessoas de várias idades, gêneros, enfim, é um pouco difícil conciliar tudo isso, né? É muito difícil conciliar. Só para terem ideia, são comunidades diferentes. Dentro dos Sanomá, inclusive, eles têm troncos familiares diferentes, então são comunidades, são 37 comunidades diferentes, pessoas de idades diferentes, né, de concepções diferentes e de ritmos diferentes, que a gente respeita isso, inclusive trabalhando na sua especificidade. Nós atendemos 70 Sanomá nesse período, e eles têm ritmos diferentes, e a gente vai acompanhando eles de acordo com a necessidade que eles apresentam. No início do nosso trabalho, inclusive, a maioria deles não tinha nenhum tipo de documentação, né? Houve toda uma articulação da Justiça Itinerante, atender a solicitação da Universidade Federal para fazer uma ação na região de Auaris, no sentido de fornecer a documentação necessária para que eles fossem matriculados e, ao final do processo, eles recebessem a certificação, porque é um documento fundamental no processo de certificação desses estudantes, que é a documentação, que é a identidade, o CPF, né, que foi o documento que, até a certidão de nascimento, que eles, a maioria não tinha também. Então, é toda uma articulação e um processo para que garanta realmente essa certificação. E, Adriana, como é que funciona a integração entre os professores da universidade e do colégio de aplicação e os mestres dos saberes, né, os mestres dos saberes tradicionais das comunidades indígenas nesse processo de formação deles? Nós, da Universidade Federal, nós primeiro passamos por um processo de capacitação para ingressar no território indígena Yanomami. Então, essa capacitação que foi realizada pelo Instituto Socioambiental, que é uma parceria também, que foi registrada na CAPES, né, no nosso setor de capacitação, com certificação, né, ele nos forneceu elementos básicos para compreender primeiro como se constituíam esse lugar, esse espaço dessas lideranças, né, e desses e da própria articulação dos saberes, onde é que eles estavam localizados, e respeitar esse processo. Então, eu acho que primeiro é isso, a gente compreender a importância, né, e depois, quando adentra esse território, nós realizamos um processo que é de diálogo, de reunião. As nossas entradas, elas são precedidas de uma reunião com as lideranças das comunidades, e, a partir daí, a escola é organizada não no sentido escolar que a gente leva, mas no sentido da própria comunidade. Eles que estabelecem um pouco o fluxo e os momentos e como que ela se organiza, inclusive assim estabelecendo quem vai organizar a questão da alimentação, quem vai organizar a sala de os estudantes que estão ali. Então eles atuam o tempo inteiro nos localizando de como que tem que ser isso, e nós correspondemos a esse processo respeitando essa organização comunitária. Quais são os resultados que você destaca até agora, assim, que já foram identificados durante esse processo, desde o início do projeto? Eu acho que assim ver várias pessoas, né, os Sanomá, né, que já estão alfabetizados, eu acho que isso é importante localizar. Tem muitos, alguns deles ainda em processo de alfabetização, né, até porque o desenvolvimento é desigual, né, de cada um deles. Eu acho que visualizar isso é importante. Eu acho que a importância também da gente conseguir introduzir elementos como a construção dos viveiros, a construção dessas unidades produtivas que vão fortalecer essas comunidades locais. Eu acho que isso tem sido muito importante, né, porque a produção tanto das plantas, e nós vamos adentrar agora num processo que é de proteína, né, de trabalhar com as proteínas, a criação do viveiro a gente ainda está em processo de discussão, né, da questão da piscicultura, avicultura com
com o Sanomar, mas que tem sido importante para pensar essa gestão do território e esse fortalecimento da autonomia da produção alimentar. Bom, a gente conversa com a Adriana Santos, que é diretora do Colégio de Aplicação da UFRR, e coordena os projetos educacionais na terra indígena Yanomami. A gente vai a um breve intervalo e volta daqui a pouco falando sobre o futuro desses projetos e o papel do Colégio de Aplicação da UFRR na formação de professores e estudantes. Até já! (95,9) A Universidade Federal de Roraima, ligada em você. Estamos de volta com o programa O Assunto é Gestão, hoje conversando com a professora Adriana Santos, que é diretora do Colégio de Aplicação da UFRR, coordenadora dos projetos educacionais na terra indígena Yanomami. Professora, quais são os próximos passos desses projetos educacionais que a gente está conversando aqui desde o primeiro bloco? Tem uma previsão de expansão para as outras comunidades? Então, nós atendemos 2 povos, né, dentro do território Yanomami, na região de Auaris, que são os Iecuana, na qual a gente desenvolve um trabalho do PPP, né, do projeto político-pedagógico deles, que é voltado à construção do ensino médio técnico, né. Nós estamos em processo agora de finalização desse projeto de ensino médio técnico, que é uma proposta da comunidade, né, das comunidades Iecuana. E provavelmente, no segundo semestre, nós já vamos ter o resultado desse projeto político-pedagógico que vai ser implementado. Para o Sanomar, nós vamos iniciar o 6º ano e finalizar o 9º ano, e a ideia é construir uma proposta de ensino médio com o Sanomar, que essa proposta pode ser um ensino médio técnico. Para isso, nós não temos recursos ainda, né? Então, a proposta é buscar a continuidade desse processo de formação do Sanomar, até mesmo porque nós atendemos, no ensino fundamental, nós atendemos os professores Yanomami, né, que são professores que necessitam dessa formalização, inclusive, dessa certificação para a continuidade dos seus trabalhos, fortalecimento das escolas Yanomami. Então, com esses certificados também vai ser possível que eles estabeleçam uma organização escolar dentro do território indígena. Então, nós temos perspectivas e boas, né, no processo dessa formação, e esses são os próximos passos que a gente espera que dê certo, né, a gente se articula para que isso realmente aconteça. Muito bom. E no primeiro bloco a gente citou aqui algumas parcerias, né? De que forma essas parcerias com o Instituto Federal, com o FUNAI, com organizações indígenas, você citou o ISA, contribui para fortalecer a educação escolar indígena? Eu acho que a primeira articulação nossa, né, foi com a própria associação, né, a IPASSALI, que é uma associação, que é a Associação dos Sanomar, né, assim como a Utucara, né, eles têm várias associações, né, mas nós fizemos um processo de diálogo com as associações Yanomami, né, porque são elas que autorizam a gente a adentrar nessas comunidades e realizar o trabalho. É impossível realizar esse trabalho sem a parceria da FUNAI, né, que tem dado todo o suporte desde o início, né, desde a formalização do TED, até o acompanhamento desde o projeto de ensino que foi acompanhado, né, e como também a necessidade, quando há necessidade de voo, de alimentação ou de qualquer tipo de transporte, eles dão subsídio a isso também, né, a FUNAI tem se articulado nesse sentido.
o MPI, que trabalhou no processo de formação. Que é o Ministério dos Povos Indígenas. Que é o Ministério dos Povos Indígenas, que tem uma servidora que trabalhou com Isanomá, que fala fluente, ela nos presta esse suporte também, que é a Clarice. E também o MDA, que, inclusive, o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi no território ver os trabalhos que estão sendo realizados com recurso, né, que foi disponibilizado pelo Ministério, e também, né, a parceria do próprio MEC, né, que aceitou que esse projeto, né, continuasse do 6º ao 9º ano, que é essa parte da execução, né, que é um recurso do Ministério da Educação, entendendo que como fundamental, né, a realização desse trabalho. Nós necessitamos de muitos recursos, porque não é fácil entrar no território indígena Yanomami. É um custo muito alto, a hora-voo, e todo o processo de permanência, né, dentro do território. Então, assim, por isso que é um recurso que necessita dessas parcerias, tanto financeira como de suporte logístico, como também até mesmo contribuindo nos diálogos de formação, né, orientação, porque muitos desses ministérios e órgãos, eles que vão ter o conhecimento sobre aqueles povos e comunidades. E também as ONGs, né, que, no caso, o ISA, que deu o suporte total no sentido de fazer uma formação conosco. Então, é impossível entrar no território sem essas parcerias. E o Colégio de Aplicação, ele é reconhecido como um espaço inovador em formação de professores, né? Os alunos da nossa universidade atuam no Colégio de Aplicação. Como essa experiência tem contribuído para esses projetos que, como você citou, forma também os professores das áreas das comunidades atendidas? Eu acho que esse é o que há de mais importante. Nós estamos formando professores, né, servidores da Universidade Federal que vão ter esse conhecimento e essa expertise de trabalhar com a questão da interculturalidade. A partir disso, a gente oferta para os nossos estudantes, porque a gente já está nesse processo, eu acho que é possível ver em diversos âmbitos, inclusive agora o nosso edital do processo seletivo, ele vem com as ações afirmativas, que é a questão do ingresso do estudante indígena e negro, né? Então, completando aí esse processo, já impacto desse processo de formação nosso, né? E assim, em diversos âmbitos das nossas ações mesmo dentro do colégio, os eventos, na oferta do ensino intercultural para os nossos estudantes, né? E também na formação dos nossos estagiários, que nós recebemos lá. Então, eles têm contato com esse novo aspecto de aprendizado desses servidores que estão diretamente vinculados à atuação dentro do território indígena. Então, assim, isso é muito importante para nós, enquanto instituição. Ou seja, essas vivências, né, na Terra Yanomami, elas têm enriquecido o projeto, o trabalho pedagógico dentro do próprio colégio, com as crianças, os adolescentes que estão matriculados lá. Muito interessante que tem essa troca, né? Sim, muito, muito importante, até mesmo para a gente reconhecer, né? Porque a partir daí a gente começa a reconhecer os nossos estudantes enquanto indígenas, né? Essa afirmação e trazer, e a partir desse trabalho do cotidiano da sala de aula, evidenciar isso cada vez mais e fortalecer, né, esse povo que a gente já atende, né, dentro do colégio, né? Esses projetos, eles têm umas prerrogativas bem importantes de promover a autonomia, a autodeterminação, né, a soberania dos povos indígenas. Isso fala um pouquinho sobre essa atuação, né, e a importância de promover esse tipo de ação com os povos. Eu acho que é importante, né, trazer até um elemento de fala até das lideranças indígenas, que que é um conhecimento que eles querem como instrumento de luta e de resistência para a permanência dentro do território. E eu acho que a gente respeitar isso, né, nesse processo formativo, ele tem sido fundamental.
E a gente vê que, ao longo desse processo, a gente tem trabalhado no sentido de fortalecer isso, ouvindo as comunidades, garantindo que aquilo que realmente eles estão trazendo seja realmente reconhecido e fortalecido, esses vínculos comunitários, respeitando a cada momento. Então, assim, falar de atividades produtivas é falar também da própria cultura deles, né, do que eles reconhecem enquanto, como a gente conhecer, inclusive, como que eles trabalham as roças e fortalecer esses roçados, né, e entendendo também que essas roças, eles têm uma relação cultural com os casamentos, com a constituição de famílias, de vínculos e de estabelecimento de uma comunidade ali, né, de um vínculo comunitário. Então, a gente entender que essa escola ela está lá para aprender, para reconhecer e para fortalecer esses vínculos. Inclusive os próprios rituais que eles mantêm. Sim. Adriana, para encerrar, qual a mensagem que você gostaria de deixar sobre a importância de pensar a educação como parte da gestão do território, né, e da vida das comunidades indígenas? Eu acho que quando a gente pensa a educação nessa perspectiva, a gente pensa na luta e resistência que esses povos têm desde o início do processo colonial, né, que os povos indígenas sofreram, né, e todos esses impactos, mas que eles estão aí para resistir, para mostrar para a gente que é possível uma sociedade melhor, diferente, que reconheça a floresta como um vínculo fundamental, que reconheça as relações comunitárias como um vínculo fundamental, e inclusive pensar que repensar até um próprio sistema que a gente vive, que destrói, que polui, que desumaniza. Então, eu acredito que, mais do que qualquer coisa, é um aprendizado para nós que estamos aqui dentro desse sistema e muitas vezes não percebemos, né, o quão importantes são as relações com a natureza, com o meio ambiente, a importância da floresta e dos vínculos comunitários. Muito bom. A gente conversou com a Adriana Santos, que é diretora do Colégio de Aplicação da UFRR e coordena os projetos educacionais na terra indígena Yanomami. Adriana, muito obrigada por aceitar nosso convite. O espaço está aberto para suas considerações. Eu agradeço muitíssimo o espaço. Gostaria, inclusive, trago essa fala, mas eu acho que o mais importante é essa vivência com as comunidades e a fala das comunidades, que são muito fortes para a gente e que eu espero ter trazido um pouquinho dessa experiência e que a gente carregue ela em nossos corações também, em defesa do povo Yanomami e Ecuana. Trouxe bastante dessa experiência, isso é muito importante para todo mundo que acompanha o assunto A Gestão. Muito obrigada. E muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui, até a nossa próxima edição. Tchau!